Materiais compósitos são materiais constituídos de dois ou mais materiais, formando um novo material com propriedades superiores à dos materiais isolados. Geralmente, são formados por uma fase dispersa, como fibra de vidro, fibra de carbono ou fibras naturais, e por uma fase contínua, como resina epóxi ou resina poliéster. Para se projetar peças utilizando estes materiais, é necessário ter o conhecimento do seu comportamento mecânico, elétrico, térmico e higrotérmico. A caracterização mecânica de materiais compósitos através de ensaios experimentais é cara e de difícil realização, pois requer moldagens às vezes complexas, seguindo normas específicas. Assim, utilizam-se teorias da mecânica clássica adaptadas ao estudo de materiais compósitos, a fim de se prever as propriedades finais destes materiais, sem a necessidade da realização de moldagens físicas. Assim, o uso de softwares de apoio no entendimento da mecânica de compósitos é uma solução cada vez mais utilizada, tanto no meio acadêmico quanto industrial, possibilitando uma solução analítica rápida e confiável. Não há atualmente nenhum software nacional disponível, e alguns internacionais chegam a custar aproximadamente R$ 9.000 por licença acadêmica. Assim, nasceu o software MacD-Comp, desenvolvido pelo Grupo de Materiais Compósitos e Nanocompósitos do Laboratório de Materiais Poliméricos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um software de mecânica de compósitos capaz de calcular as propriedades necessárias requeridas para o desenvolvimento de peças fabricadas em materiais compósitos, com módulos e funções similares aos softwares comerciais hoje disponíveis. O MacD é um software de fácil utilização, que roda nos principais sistemas operacionais. Ele foi desenvolvido utilizando a linguagem Python 2.7 e as bibliotecas Matplotlib, WXPython e NumPy. A primeira aba é a Materiais, onde o usuário insere as propriedades dos materiais constituintes, fibras e matrizes, podendo também carregar essas propriedades de um banco de dados integrado com diferentes fibras, incluindo fibras vegetais e matrizes com a possibilidade de inserção de novos constituintes de interesse específico do usuário. Na aba Partículas, apresenta-se o primeiro modelo de cálculo de micromecânica, para cálculo de materiais compósitos, onde o reforço está na forma de partículas. O reforço e a matriz que foram carregados na aba anterior já estão selecionados nesta aba também. O usuário insere a fração volumétrica ou a fração mássica e as dimensões das partículas. Através de ícones que ilustram de maneira didática, o usuário seleciona o tipo de geometria da partícula, podendo ser esférica, cúbica ou elipsoide, e clica em Calcular. Os resultados são apresentados no lado direito. Na aba Fibras descontínuas, o usuário insere a fração volumétrica ou mássica e o comprimento e diâmetro das fibras. Neste modelo, o usuário escolhe entre duas abordagens, a primeira para fibras isotrópicas com arranjo unidirecional e para fibras isotrópicas com arranjo aleatório. Na aba Fibras contínuas, que geralmente é o modelo mais utilizado em aplicações práticas, o usuário pode optar por 5 diferentes abordagens. Nesse exemplo, selecionou-se a abordagem resistência dos materiais, fibras isotrópicas, arranjo unidirecional. Com os resultados calculados, é possível salvá-los para uma consulta futura no MacD ou exportá-los em um formato de tabela do Excel. Além disso, é possível analisar os dados em forma de gráficos, podendo plotar até 3 diferentes variáveis em um mesmo gráfico, visualizá-lo com zoom nas regiões de interesse e exportá-los em formato de imagem. As propriedades calculadas podem ser analisadas com a variação da fração volumétrica ou pela variação do ângulo de orientação das fibras. A mesma análise angular das propriedades pode ser feita em forma de tabela, inserindo os ângulos desejados e calculando a variação das propriedades. Na última aba, são apresentadas as informações do MacD e os créditos. Com este objeto de ensino, espera-se difundir e facilitar o processo de ensino e aplicação da mecânica de materiais compósitos. O MacD-Comp Micromecânica é o primeiro módulo de uma série que o GComp Lapol-URGS pretende desenvolver, abordando a mecânica de materiais compósitos em diferentes níveis.